O Cimepar, inclusive, que está completando 33 anos nesta semana e para falar sobre a trajetória do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, sobre os serviços prestados e também sobre o futuro da instituição, a gente conversa agora com o coordenador de operações do Cimepar, Marco Josevicius. Bom dia, Marco. Os ouvintes da CBN Foz. Tudo bem com vocês aí? Muito trabalho com esse tempo maluco agora com a chegada do outono? Bom, isso sempre para nós é um desafio, né? Mas a gente tem que trabalhar, né? A gente já conhece como funciona o campo no Paraná, então isso não é tão desafiador. Na verdade, o desafiador foi o nosso verão, né? Primavera, verão, com muitas tempestades severas, muitas mudanças significativas, né? Mas isso faz parte do nosso trabalho e é isso que nós fazemos todo dia. Marco, você falou do verão aí das tempestades severas. Eu vi muita coisa que eu não estava acostumada. Eu não sei a maioria das pessoas, mas essas tempestades que a gente viu, tornado, isso tudo é normal no meio de vocês aqui no Paraná? Vocês que conhecem esse setor? Bom, a primavera é uma estação de transição que tecnicamente nós falamos. E é uma mudança da atmosfera, o ajuste que ela faz de um verão, de um inverno, né, quando você vem de um período de temperaturas mais baixas e umidade não tão disponível, você faz essa transição para o verão, que é a época mais quente do ano, com maior disponibilidade de umidade. Essa transição causa traumas na atmosfera, né? Então ela tem que se ajustar muito rapidamente a certas mudanças, e essas mudanças rápidas se traduzem normalmente nas tempestades. Então, é isso que a gente observa. No caso dessa primavera em específico, nós tivemos algumas situações meteorológicas onde essa mudança e esse ajuste muito rápido que a atmosfera tem que ter em relação a essas situações foram ao extremo. E foram os eventos que a gente observou, em especial em novembro desse ano, com tornados, tanto em Santa Catarina como no estado do Paraná. Elas são tempestades severas, vamos dizer, além de ser severas, elas são extremas, né? Então, tempestades severas a gente tem normalmente na primavera e mesmo no verão, causadas pelo calor, pela instabilidade da atmosfera, mas isso se torna às vezes mais agudo em função de condições específicas da atmosfera, que foram o que a gente observou, que foram observadas naqueles dias das tempestades no interior do Paraná. Então, isso acontece. Alô? A gente fazer isso de uma maneira objetiva. Uhum. Deu uma travadinha aí no sinal, mas a gente vai continuar, tá joia, Marco? Ok. Nesse último verão aí, eu acho que o Cimepar mostrou que é muito mais do que apenas a previsão do tempo, o trabalho que vocês prestam, né? Vocês fizeram uma parceria muito legal com a Defesa Civil naqueles alertas que estão sendo emitidos para a população. Qual é a importância desse trabalho, desse serviço prestado hoje, na tua opinião, Marco? Essa parceria com a Defesa Civil, na verdade, ela sempre existiu, desde o início do Cimepar. Uhum. A configuração no estado do Paraná da Defesa Civil e do Serviço Meteorológico, eles são complementares. Em outros estados, a própria Defesa Civil assume de maneira mais efetiva essa parte do monitoramento meteorológico também. Só que no estado do Paraná, a gente conta com a estrutura, né, do Cimepar, de equipamentos, de pessoal técnico, então a gente faz um trabalho coordenado. Então, o Cimepar faz o monitoramento, faz as previsões e alerta a Defesa Civil para situações críticas, onde a Defesa Civil tem a prerrogativa da emissão dos alertas de desastres. Então, os alertas que são emitidos pelo 40199 e, mais recentemente, pela tecnologia com o Cell Broadcast, onde você tem aquela tempestade mais severa e onde você tem que tomar uma atitude de proteção mais objetiva. Ela é fruto de uma corrente de informação que sai do Cimepar e chega na Defesa Civil, onde os técnicos avaliam a situação e decidem pela emissão do alerta, né, de desastre, que são os SMS e as outras mensagens, como eu falei antes. E, recentemente, vamos dizer, foi a partir de setembro, né, deste ano, foi um pouquinho antes do evento crítico de tornado,
durante muitos anos o CIMEPAR não estava dentro da Defesa Civil, estava em colaboração. E agora nós estamos dentro da Defesa Civil, fornecendo um meteorologista dedicado totalmente à Defesa Civil. E isso mudou, né, nas palavras da Defesa Civil, o paradigma de emissão de alerta deles. Eles ficaram muito mais robustos, muito mais confiantes, né? Porque decidir para emitir um alerta crítico para uma cidade não é tão simples, não é tão trivial, mas com o apoio do meteorologista interno, olhando a Defesa Civil como cliente principal, isso melhorou bastante o resultado. Isso foi visto já nessa primavera e nesse verão, com tanto o aumento como a capacidade de mandar mensagens mais efetivas para os municípios. O Marco, a gente vê que vocês vêm trabalhando bastante com inteligência ambiental. Vocês, inclusive, são referência, né? Quando a gente fala em inteligência ambiental, que é o que vocês usam para trabalhar, do que a gente está falando exatamente? Que tipo de dado e análise vocês produzem? Entendo. O CIMEPAR, né, a gente tem como se fosse uma hashtag que a gente coloca nas redes sociais, nós somos mais que previsão. A previsão de tempo é o que aparece mais, é o que é mais vinculado à imagem do CIMEPAR desde da sua criação. Só que a gente sempre teve atuação na área de hidrologia, na área de meio ambiente, e isso está ficando mais patente, isso está ficando mais próximo, né, das pessoas, principalmente nos últimos 2 a 3 anos, onde essa ênfase foi dada, né, pela mudança da própria diretoria e da visão estratégica do que o CIMEPAR deve ser e deve fornecer, tanto para o público em geral, como para clientes em específico. Então, passou a se atuar muito forte nos últimos ano e meio na área da agricultura, com a criação de metodologias e ferramentas para setores agrícolas, em especial as cooperativas, os seguros, né, e grandes usuários, permitindo que eles possam ter melhores informações para a tomada de decisão crítica. Também, na parte da defesa civil, além da parte da meteorologia, trabalhar na informação de sensoriamento remoto com vistas à detecção de focos de calor ou incêndios florestais. Porque durante a época seca, a defesa civil é muito demandada, além disso, corpo de bombeiros também, muito demandado nessa atuação, onde você tem incêndios que ocorrem ou em reservas ou próximas a cidades que correm risco de propagar, né, para áreas urbanas e criar constrangimentos em alguns momentos nas cidades. E essas ferramentas também foram disponibilizadas tanto para o Corpo de Bombeiros como para a Defesa Civil, para fazer o acompanhamento e também a preparação para o combate a esses incêndios que podem tomar proporções muito grandes. Então, todos esses trabalhos que não aparecem claramente, por exemplo, quem entra na página da Defesa, né, na página pública do CIMEPAR, mas são atuações na área ambiental, né, que excedem a meteorologia clássica, como a gente coloca, e também são fruto de trabalhos não só da pesquisa, mas como a aplicação dessa pesquisa nas diferentes áreas de usuários e do público em geral. Estamos conversando aqui na CBN Foz do Iguaçu com o Marco Jussevicius, ele que é coordenador de operações do CIMEPAR, né, falando aí um pouco sobre o trabalho da instituição. Bom dia, Marco. Aqui quem está falando é o Guilherme Wojciechowski, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Eu quero dizer que eu acompanho de perto o trabalho de vocês aí, inclusive sou usuário frequente, viu, do site do CIMEPAR ali, clicando ali nas páginas de monitoramento, os diferentes serviços ali, sempre de olho ali. E eu reparo que é um serviço 24 horas, né? Inclusive de madrugada, vocês emitindo ali avisos, atualizações e tudo mais. Como é que funciona esse trabalho aí? É a equipe de plantão o tempo inteiro, 24 horas, 7 dias por semana? Perfeito, Guilherme. É isso aí, né? O trabalho da meteorologia é ininterrupto, né? Porque mesmo que você tenha uma previsão muito bem ajustada, feita, vamos dizer, com 4, 5 dias de antecedência, as atualizações são muito importantes para refinar esse resultado. E depois disso, o acompanhamento efetivo da situação meteorológica é importante para diversos usuários. Nós já destacamos aqui a Defesa Civil, já destacamos o Corpo de Bombeiros, mas tem muitos usuários que necessitam dessa informação de muito curto prazo, que é basicamente não uma previsão, né, de 2, 3, 4 dias, mas previsão de 3 horas, 2 horas, 1 hora, para tomadas de decisão para ajustes de processos industriais,
proteção de vida humana em áreas desprotegidas. Então, isso exige o trabalho de uma equipe, né, de meteorologistas, né, especializados em não só fazer previsão de tempo de longo prazo, mas entender como esse tempo muda nas diversas áreas onde os usuários têm os seus interesses em curto prazo. E para isso a gente tem que lançar mão de outras ferramentas que não são aquelas que a gente vê ou tem noção de que são habituais, como modelos de previsão e outras informações. A gente tem que lançar mão de radares meteorológicos, satélites meteorológicos, dados de descarga atmosférica e fazer o acompanhamento efetivo dessas tempestades. Ou de tempo severo, né, de qualquer outro fenômeno que seja monitorado por esses equipamentos. E entregar essa informação para a tomada de decisão crítica em tempo real. Tá? Então, por exemplo, um grande usuário que a gente tem aí, que é bem conhecido de vocês no oeste do Paraná, é Itaipu. Né? A usina de Itaipu, ela necessita de informações não só de previsão de tempo, mas também de situações meteorológicas adversas que possam impactar tanto vamos dizer, os rios que contribuem bem próximo à chegada aí do lago, né? Bem próximo à usina, porque daí já não é uma previsão de longo prazo, uma previsão de curto prazo. Uma chuva muito forte num contribuinte pode causar impacto na elevação do reservatório, isso o pessoal tem que acompanhar com cuidado, mas também tempestades que possam afetar as linhas de transmissão, né, de energia, tanto da usina para o Paraguai como da usina para o Brasil. E a indisponibilidade dessas linhas também pode causar, né, na verdade, alguma alteração de geração, porque se a linha está interrompida por algum motivo, no caso meteorológico, queda de um raio, rajadas de vento forte que eventualmente possam afetar a linha, a usina não pode continuar produzindo da mesma forma, porque parte vamos dizer, dos caminhos onde essa energia passa está interrompido. Então tem que fazer toda uma reprogramação para ajustar isso em relação à realidade da transmissão. Então você precisa, para fazer tudo isso, de uma equipe técnica, né, de pessoas qualificadas e que trabalhem, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para isso a gente tem uma equipe de monitoramento, né, com 7 meteorologistas que rodam em regime de escala, mas um meteorologista que acompanha no horário comercial e dá suporte a essa equipe de 7 meteorologistas para o atendimento tanto do público como desses usuários em específico. E é um trabalho, né, pesado, né, mas que, vamos dizer, quem faz meteorologia e quer ser meteorologista operacional tem que estar preparado para isso e tem que gostar, né, na verdade, de trabalhar em horários esquisitos, sábados, domingo, Natal, Ano Novo, Carnaval, né? É parte do trabalho do meteorologista que trabalha nessa área. Marco, a gente percebe enquanto membro, fazendo parte da imprensa, quando tem aqueles temporais, por exemplo, que começam aqui no leste, vão indo assim pelo estado todo até o leste, aí todo mundo da imprensa começa a perguntar para vocês, quanto choveu em tal lugar, quanto foi o evento em tal local, aí vocês falam, gente, agora a gente está todo operando aqui em função do temporal, aguardem um pouco, tenham paciência. Eu quero dizer para vocês que, em nome da imprensa, pelo menos dos colegas aqui de Foz do Iguaçu, a gente tem paciência sim, tá? E agradece a vocês aí sempre pelo atendimento que vocês dão, que deve ser corrido quando dá esse tipo de temporal, né? Isso. Assim, um atendimento à imprensa a gente entende como importante, porque você transmitir uma informação, né, vamos dizer, às vezes técnica, tentar traduzir isso para uma linguagem mais acessível ao público em geral, e manter informadas as pessoas do que está acontecendo. Só que, como você levantou, em uma situação de tempestade severa, a atenção toda do meteorologista está nos acontecimentos, nas ferramentas, nas informações, e qualquer distração, qualquer 5 minutos que você pare para fazer um atendimento que não seja aquele primordial, você pode perder um alerta, você pode perder uma situação crítica onde isso pode ter algum impacto muito importante, né, para o usuário, para o público em geral. Então, nessas situações onde a gente tem o foco do trabalho do centro operacional, em momentos de tempestade severa, ele tem que estar totalmente focado nas tempestades, no impacto e onde isso vai acontecer e para quem eu tenho que direcionar o alerta. Tem alertas que são direcionados para a defesa civil, outros são direcionados para usuários específicos, como refinarias de petróleo, locais de obras de infraestrutura,
Aqui no litoral do Paraná, por exemplo, ainda, né, a passagem do ferryboat ele é altamente impactado por tempestades. Atualmente, a Serra da Graciosa, também a descida da Serra da Graciosa, está sendo monitorada pelos CIMEPAR para evitar riscos de pessoas trafegarem em situação de muita chuva com risco de deslizamento. Então, nesse momento, né, como você falou, a gente solicita à imprensa, né, um pouco de paciência, porque enquanto isso acontece, o foco total do trabalho do centro operacional é esse. Mas agora, né, já de um ano para cá, vocês também devem ter, com certeza, percebido, né, nós temos, como não no CIMEPAR, que nos ajuda, né, a atender a imprensa, não só com informações, mas também aliviando um pouco o trabalho do meteorologista nesse momento crítico e fazendo a tentativa do melhor atendimento para vocês da imprensa. Então, a imprensa é sempre bem-vinda, a gente só pede realmente, né, nessas situações críticas, a paciência para que a gente possa até apurar um dado, né, e uma informação mais qualificada para informar o público em geral. Marco, uma pergunta agora que muita gente aqui quer saber, né? Estamos encerrando o verão, vem chegando aí o outono, começando, né, astronomicamente sexta-feira. Tem já uma previsão e uma perspectiva para esses 3 meses aí da próxima estação? Pois é, essa é uma pergunta, né, que é parte do trabalho do meteorologista nessa época do ano, né, principalmente na virada da estação. Nós vamos passar, em especial o outono, uma situação do que a gente chama de transição do cenário climático global. Durante todo o verão nosso, nós passamos por um laninha de fraca intensidade, né? E o principal impacto na nossa região, eu digo região sul, né, como um todo, não especificamente só o Paraná, ele influenciou bastante a atividade de chuva nesse período, não tanto na ausência total de chuva, né, como normalmente as pessoas fazem, né, e que é propagado aí, o Laninha seria uma seca para o sul e o El Niño enchente, né, ou muita chuva no verão, na situação de El Niño, né. Mas ele ajudou bastante a deixar a chuva muito mal distribuída e isso causou realmente impacto na acumulação. A gente vê isso, né? Então não faltou chuva, mas ela foi muito mal distribuída. Então tem áreas do estado que também se ressentem de falta de chuva. Para o outono, a gente está esperando a transição. Então a gente está saindo do laninha de fraca intensidade e as previsões climáticas mostram que durante esse período nós vamos estar numa situação que a gente chama de neutralidade. Neutralidade não estamos nem em Laninha, nem em El Niño. Estamos num período onde essa condição é neutra. Neutralidade não significa normalidade, né? Não é uma relação direta que a gente possa fazer. Então, falar assim, não, se tem uma neutralidade climática, nós vamos ter chuvas dentro da média, não necessariamente, porque daí entram outros fatores que vão atuar naquela região, no caso do Paraná, no Oeste do Paraná, nas diversas áreas, onde você pode até realçar, como também inibir as condições de chuva. Mas é um período curto de transição e a gente já espera também para o final da estação do outono, início do inverno, já você começar a entrar rapidamente na outra fase contrária do Laninha, que é o El Niño, né? E aí, a entrada do El Niño lá para o início do segundo semestre, ele vai ser bastante determinante, isso que a gente está acompanhando, apesar de não ter ainda um cenário muito claro, está no período de El Niño, um período chuvoso, né? No período que as chuvas vão retornar lá para setembro e outubro. Então, isso pode trazer impactos bastante significativos, não só para o Paraná, como para o sul do Brasil, mas isso ainda está muito na frente, a gente está numa época de baixa previsibilidade para esse período muito longo. Então, retornando aqui para o outono, a gente está esperando uma neutralidade climática, então a gente não tem cenários nem extremos, nem tanto de seca como de chuva muito fora do padrão, né? Porém, eu acredito que a má distribuição da chuva vai continuar, né? Ela vai continuar, não há sinais
nos dados que a gente observa, em que você vai ter uma organização e vai chover igual, ou de maneira mais homogênea em todas as regiões. Então, regiões que ainda estão sofrendo com déficit hídrico, ainda não será nesse período que esse déficit vai ser recuperado. Até porque nós estamos numa época que agora os volumes de chuva começam a diminuir, né, para chegar no inverno, né, via de regra ali, onde você tem os menores montantes mensais de precipitação. E com relação à temperatura, a gente vai ter um cenário muito próximo ao esperado para a época do ano e já começando a sentir, né, aí tem algumas propagações em redes sociais de frio muito intenso, tudo. Pelo menos no outono, não é esperar o outono, a gente ter as primeiras incursões de ar mais frio, né, que é típico da época do ano, mas que também ainda não tem, né, não são esperados impactos muito grandes, pelo menos até o início do inverno. Marco, eu quero te agradecer, estourou nosso tempo aqui. Muito obrigada a você pelas informações. Um abraço a todo mundo do CIMEPAR e parabéns aí pelos 33 anos, ok? Ok, muito obrigado. Agradeço aí a todos aí da CBN Foz. Para nós é um período realmente de alegria, né? De chegar a 33 anos com uma perspectiva de crescimento, como a gente tem visto nos últimos 2, 3 anos. O CIMEPAR realmente, né, entrou em áreas onde não estavam ainda presentes e está tentando melhorar as áreas que já estavam presentes, que eram mais padrão de trabalho da gente. E para mim, que já trabalho no CIMEPAR desde 2003, é uma alegria muito grande ver isso, ver o crescimento em bases sólidas e mostrando uma perspectiva de futuro que a gente espera bastante, trabalha para isso, melhoria da entrega de produtos e serviços, né? E que a gente continue sendo, né, bem avaliado aí pelo povo, mesmo com os erros que acontecem, né? E isso faz parte da meteorologia, a atmosfera é assim, a natureza é desse jeito, né? Mas a gente faz de tudo, né? E faz o melhor da gente para entregar a melhor informação para você. Então, agradeço em nome do CIMEPAR e desejo a todos um bom dia. Valeu, obrigadão. E a gente vai agora aqui com o repórter CBN.